a Cida, sua casa, sua família, a igreja, Faguinho e todos vocês, muito obrigado pelo carinho, Israel e toda a sua casa. Pastor Rodrigo Leite, também um dos fundadores da missão, que tem amado missões e está conosco desde o início da implantação da missão Vida no Sertão. E é uma alegria poder estar entre amigos, poder estar entre irmãos, para compartilhar com vocês tudo aquilo que o Pai tem feito ali no sertão nordestino. Vou me apresentar de novo, tá bom? Meu nome é Alex, sou casado com a Alessandra, que está ali no fundo. Nós temos 4 meninas: Bárbara, Marcela, Rafaela e Alice. Atualmente lá no sertão moramos eu, Alessandra e Alice. Também está conosco um casal de missionários que há 8 meses está servindo lá no sertão, Ismael e Alexia, que temos o privilégio, a alegria deles poderem estar ali com a gente. E ficou lá também a missionária Thaís, junto com os nossos irmãos. Para quem não se lembra, hoje, dia 19 de abril, é dia dos povos indígenas. Parece que falou que não pode mais falar dia do índio, né? Mas já dizia o profeta, todo dia é dia de índio, né? Tem esse profeta aí, né? E nós trabalhamos com os nossos irmãos indígenas ali. Atualmente, hoje nós temos 2 bases missionárias. Nós estamos lá no extremo sertão baiano, divisa com 3 estados: Alagoas, Sergipe e Pernambuco. A nossa cidade chama Cidade de Glória, e essa cidade fica ao lado da cidade de Paulo Afonso. É a antiga cidade conhecida da falecida Maria Bonita, que hoje se tornou Paulo Afonso a cidade, mas era toda a cidade de Glória. Nossa cidade tem 16 mil habitantes. Desses 16 mil, 11 mil deles estão espalhados entre os 84 povoados da nossa região. 5 mil estão na sede do município e os 11 mil estão espalhados ali pelo território, e ali é o nosso grande desafio. Estamos com 2 bases missionárias, tanto na sede do município, como num povoado chamado Baixa das Pedras, e ali nós trabalhamos com a etnia Cantaroré, também numa aldeia indígena da mesma etnia, e também com os irmãos da etnia Cariri-Chocó, lá na cidade de Paulo Afonso. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes e hoje adultos também. Nosso propósito é um só: de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido de todos os povos e de todas as nações. Irmãos, nós não viemos aqui contar nenhum tipo de derrota ou de miséria. Por quê? Porque isso tem bastante. E nós não viemos aqui exaltar o diabo daquilo que ele tem feito. Pelo contrário, eu venho aqui falar para você do que Jesus está fazendo lá na nossa região e do que Jesus pode fazer aonde você está. Nós, nesses 9 anos, que quase vai completar 10 agora, que estamos no sertão nordestino, somos paulistas, fomos enviados para lá no 2016, e há 4 anos, que a Alice está levantando a mão, você? 10 anos, 10, tá bom. 10 anos. 5 anos nós estivemos servindo, implantando igreja, trabalhando ali na região, e esses 5 anos para cá nasceu a missão Vida no Sertão, com o propósito principalmente de trabalhar com os precursores. E o que é os precursores? São as crianças e os adolescentes, de nós discipularmos o máximo de crianças e adolescentes possíveis, porque nós acreditamos que são eles que vão preparar o caminho para a vinda do nosso Rei Jesus.
Então nós ensinamos eles a orar, nós ensinamos eles a ler as Escrituras, nós ensinamos as práticas também das ferramentas de edificação, de orar em línguas, de jejuar. E durante todo esse tempo nós temos visto tantos frutos ao Senhor. Aleluia! Mas o que mais me chama a atenção é que nós, por um tempo, olhamos e nós queríamos ver acontecer alguma coisa. Até o dia em que o Senhor disse: você não precisa ver acontecer para fazer, ou para continuar fazendo. A glória do semeador é semear, e você foi chamado só para obedecer. Então você não trabalhe pelos resultados, trabalhe pela obediência. Aleluia! Então, quando começamos a entender isso, nós vimos que o nosso trabalho é semear, é lançar a boa semente no coração das crianças, dos adultos, dos adolescentes, e nós vamos semeando através do discipulado, através da palavra do Senhor, dia após dia. E esse discipulado não só acontece quando eu sento e peço para eles abrirem e ler a Bíblia. O discipulado acontece quando eu estou sentado com eles, quando eu estou trabalhando com eles, quando eu estou brincando com eles, quando eles estão olhando e vendo como eu trato a minha esposa, quando eles estão vendo como a minha esposa me trata, como eu faço os negócios. Então o discipulado acontece assim, diário, todos os dias. Porque aquele que você está discipulando, o que você fala tem sim uma grande importância, mas o que você faz gera vida no coração daquele que está ali. Na verdade não é o que você faz, é quem você é. E se você está sendo formado à imagem de Cristo, pode ter certeza que eles também estão sendo formados. Então eles não olham para mim, eu digo para eles: não faça tal coisa, eles ficam olhando para ver se eu faço. Não faça porque isso não, mas e você? Eu acredito que nós precisamos urgentemente parar e pensar, porque dentro da nossa casa tem os precursores, que são os nossos filhos. Tem aqueles que estão olhando, mas só que tem que acontecer de forma natural, tem que acontecer de forma, porque você foi gerado em uma nova criatura. Então, quando os seus filhos estão olhando para você, não é o que você está dizendo, não faça tal coisa, é o que ele está vendo frutificar na sua vida, é o que ele está vendo brotar, e o que brota de você gera vida no outro. Aleluia! Nós temos aí uma geração de informações, muito acesso a informações, e informação é muito bom, mas informação não transforma ninguém, não gera a identidade de ninguém. Informação só, por si só, não gera um exemplo para aquela pessoa, porque a informação sem a prática não dá nada, não dá em nada. A informação, se poderíamos sentar e passar tantas informações, mas se você veio aqui para comer de Cristo, o pregador só vai pregar duas coisas: aquilo que ele vive ou aquilo que ele está tentando viver. Então, se ele prega essas duas coisas, vai gerar vida no seu coração. Então muita coisa ainda eu não consegui viver, eu estou com Jesus e isso aí está acontecendo. Outras coisas eu
já consegui viver. E as crianças estão à nossa volta, vendo, olhando e procurando um exemplo para que eles possam seguir. Um exemplo de família, um exemplo de pai, um exemplo de casamento, um exemplo que faz os negócios e cumpre, que faz dar a palavra e cumpre. É isso que eles estão procurando. Aleluia! E nós estamos ali naquele sertão maravilhoso. Ainda não nos acostumamos, totalmente superamos com o calor, mas a gente tem uma bênção muito grande que a 400, 500 metros o velho Chico corta ali a nossa cidade e ali bate um ventinho que à noite dá para refrescar bastante. Irmãos, só para você ter uma ideia que não é diferente das outras realidades, cerca de 80% das crianças que já passaram ali já foram abusadas sexualmente. Na nossa região o número de incesto é grande. Tem meninas que os seus filhos é fruto de um incesto. 2, 3, 4 filhos. Um lugar que ainda você olha e uma menina de 12 anos já está pronta na mente deles para se casar, para ir morar com alguém. Então em alguns lugares lá ainda, a menina fez 12 anos, então ele bota uma roupa nessa menina, os pais já de mais adulto, e aí os homens da cidade vêm, porque eles acham que ela já está pronta para ir, e passou de 12, não arrumou um namorado, está velha, já está 18 anos, não casou, pronto. Esses dias nós estávamos na aldeia e o que nós ouvimos? Os meninos jogando bola e brigaram, um de 10, outro de 11. O de 10 foi lá porque brigou, pegou uma faca e enfiou no outro. Muitas e muitas outras realidades, mas deixa eu te falar, Jesus está naquela região, Jesus está naquele lugar. E diante desse cenário, quando eu ouço uma professora chegar e dizer o que é que está acontecendo com esses meninos, por quê? Porque eles eram o terror da escola, agora eles são responsáveis, agora entregam a lição, agora estão obedecendo. Quando eu ouço um dizer para mim assim: ei, sabe o que eu quero fazer da minha vida? Eu quero ser um missionário, e eu vou ser um missionário quando eu crescer. Quando eu vejo mulheres com 8 meses de gestação, andando 3, 4 quilômetros só para ir lá, adorar Jesus com a gente, louvar a Deus, louvar ao Senhor, e depois voltar pesada, andando, mas ela vai ali no culto adorar ao Senhor. E às vezes eu fico olhando, nós vamos para o culto no sábado na aldeia, eita, deixa eu pregar, e eu fico olhando, e como é que, aí eu passo a folhinha para aqueles que sabem ler, para nós cantarmos. Irmãos, é uma bênção. Sinto tanta falta do Vaguinho do Israel naquela hora. Um canta num tom, o outro canta no outro, o outro é mais rápido, o outro é mais devagar, mas a gente com muita fé em Jesus consegue terminar o louvor. Você começa a falar de Jesus, a outra levanta: ei, tá vendo? Ó, é para você, viu, fulano? Você começa a falar de Jesus, a outra: ei, cala, e a outra levanta: cala a boca, que é para tu também, é para todo mundo. Se calma, gente, calma. Mas quando você começa a ver tudo isso, esses dias a Alessandra estava pregando, bateu um vento, mas foi tanta terra na boca dela,
que ela foi cuspindo até em casa. Ela, Jesus, quanta terra! Andamos 50 quilômetros para poder. É bom que engole logo, limpa a garganta, se tiver alguma coisa. Mas só que quando você sai dali, você fica pensando. E esse Jesus Ismael estava falando, olhando para aquelas crianças, olhando para aquelas homens, aquelas mulheres. E a nossa oração é uma só. Jesus, eu preciso ser igual ao Senhor. Simples, humilde. Eu preciso ser, como eu estou vendo aqui, Jesus, eles começando na fé, que não sabem nada, mas eles só querem Jesus. E eles não vêem a hora de ir para casa para no outro dia, ei, amanhã vai passar um desenho bíblico na Record e toda criança vai assistir. E a minha vontade é sempre sair dali e dizer, Jesus, eu quero viver essa simplicidade. Ainda eu sou tão orgulhoso, ainda eu sou tão... Aleluia! Você acha que nós vamos ali para ensinar? Muitas das vezes nós vamos ali aprender. Como diz a poeta Alexia, ele esfrega nossa cara na lama e vê que o que nós precisamos é só dele, mais nada. Isso o que precisamos é só dele e mais nada. Eu só quero ele, quero se parecer com ele e pronto. Ele é o nosso modelo e nós precisamos persegui-lo e desejá-lo e amá-lo dia após dia. E até quando isso? Até que Cristo seja formado em nós, porque esta é a expectativa de da glória, que Cristo seja formado em nós e o mundo possa ver Cristo em nós. Bom, gente, passa aqui uma coisa, senão eu já baguncei tudo aqui. Por favor, passa qual? Qual que tem, irmã? Tem 3, meu Deus. Eu estou tentando lembrar os 3. Não, eu ia falar outra coisa, esqueci. Vocês conhecem um pouquinho, tem um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho da missão Vida no Sertão. Então, primeiro, põe um vídeo para nós. Aí eu vou falar o que é. Esse aí eu vou chegar. Isso é para quem é de Salvador. Eita, ó, gente, essa é a entrada linda da nossa cidade. Você pode deixar grande? Dá para deixar grande? Não. Dá para deixar grande? Põe de novo. Que senão o Luiz Gonzaga não saiu. A cidade de Glória, na Bahia, abriga cerca de 16 mil habitantes, espalhados por 84 povoados, mas entre eles, 60 ainda não têm um missionário, nenhuma igreja. Diante dessa realidade, erguemos um altar de adoração ao Senhor nessa terra. Hoje desenvolvemos um trabalho missionário na sede do município, com aula de reforço escolar, discipulado e evangelização nas aldeias Caí, Chocó e Cantaré, e no povoado Baixo das Pedras, antes conhecido pela violência e pelo tráfico. O Evangelho tem transformado vidas. Ali uma igreja nasceu, que já reúne cerca de 45 pessoas, testemunhando o poder de Deus que muda histórias. Ore por glória, ore para que o Senhor envie mais trabalhadores e que a missão seja compreendida como a comissão da Igreja de Cristo. Põe mais um. Qual que é o outro? Escola e o outro é o... Põe a imagem, só para mim lembrar. Ah, gente, ela vai colocar ali a mesa. Ah, essa daí é a escola. O outro. Não, esse agora não. Esse é por último.
Ó, só um instantinho. Só segura. Play. Obrigado. Não play, não pause, né? Aí. Gente, todo ano nós realizamos a mesa no deserto. Alguns de vocês aqui já participam da mesa, orando e contribuindo. O que é a mesa no deserto? Antes do Natal, nós vamos para um lugar lá no sertão e convidamos toda a comunidade para se sentar à mesa e nós servirmos a ele uma ceia de Natal. Antes temos um culto, onde a pregação do Evangelho, e depois servimos essas pessoas. Começou com 60 pessoas, e hoje, todo ano, nós fazemos essa refeição para 500 pessoas, onde elas são servidas pela Igreja de Cristo, o nosso Senhor. Então se reúne pessoas de vários lugares, de vários estados, para estar juntos ali, para servir aquela comunidade, para que eles possam entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. E é o nascimento de Cristo, a pregação do Evangelho. E aqui está um pequeno vídeo da nossa última ceia de Natal. Agora vamos apagar a luz. Viu lá? O Vaguinho estava lá. Assim. Acabou. Tá bom, deixa eu. Só um pedacinho. Depois vocês veem lá melhor no Instagram. Quem vai em dezembro para a glória? Não, vai, vamos colocar. É só isso aí. Eita glória! Falta o Leandro lá. Erraram no vídeo. Eita. Gente, essa é a missionária Alexa, que está lá com a gente lá há 8 meses. E o Ismael, tem sido uma grande bênção, uma alegria. Quem é da Bahia, levanta a mão. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Tem? Tem, não? Rodrigo? Pastor Rodrigo está fazendo... Não. Pastor Rodrigo é um dos cofundadores da missão Vida no Sertão e também tem, durante todos esses anos, apoiado muito e nos sido um braço ali para nós do sertão nordestino. Tem ninguém fazendo aniversário? Quem fez essa semana? O senhor que fez? Eu ganhei uma oferta aqui do Rodrigo Leite. Eu vou te dar esse presente dele. Depois você pede um autógrafo lá pro pastor, tá bom? Rapidinho, gente. Quantos aqui estão dispostos ainda a ser a esponja que o Fabrício disse, de pegar tudo que tem? Quantos? O Senhor tem um banquete para nós. Só que se você ficar sentado, não adianta, você tem que ir para lá para o banquete, sentar na mesa e se alimentar, é ou não é? Tem uns que vão ficar sentados, só querendo. Tem outros que vão olhar e vão para cima pegar. Você é o que vai ficar sentado querendo, ou você é o que vai levantar e vai vir pegar? Eita, vem os dois? Levou o outro, depois do outro. Gente, só 4 que ficaram, que pegaram, os outros não querem.
Tá vendo? De uma multidão dessa só tem 4. Eita, mas só não quebra não. Acabou. Tá vendo? Não cheguem atrasado. Corram. Abra sua Bíblia, Mateus 28, rapidinho, versículo 19. E eu vou passar uns dados para vocês e depois orarmos. Por causa da hora. Mateus 28, 19. O 18. 28, 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra, essa versão eu prefiro ela por conta disso, ó. Portanto, ide e fazei discípulos com todos os povos da terra. A outra versão está na minha cabeça, me perdoe, irmão. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim, importante esse assim, né? Estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Os discípulos estão com um grande problema, que eu posso dizer, numa grande crise emocional. Por quê? Porque eles acabaram de ver e de passar por um momento muito difícil, que foi ver o seu mestre crucificado. Mas o mestre disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E ao terceiro dia, isso se cumpriu. E agora ele marca um encontro com eles, lá no monte, na Galiléia. Então ele vai se encontrar com eles ali. E agora imagine só, esses discípulos que viram o mestre, ou que souberam do mestre, do tamanho da crueldade que aconteceu e o que era ser crucificado, mas também, por outro lado, pesava a alegria e a expectativa da ressurreição. E agora eles estão em um lugar aonde o mestre vai se apresentar para eles. E aí, se você ler alguns versículos antes, que o mestre se apresenta, mas alguns deles ficaram com dúvidas. Alguns deles ainda ficaram em cima do muro, ainda um deles, será que é mesmo? Irmãos, talvez eu seria esses que duvidaria ou ficaria com medo. Mas o que mais me chama a atenção é que o mestre se apresenta para eles dessa forma: o Pai me deu toda a autoridade, ou na outra versão, o Pai me deu todo o poder, é me dado. Essa palavra poder e autoridade, elas estão juntas ali. Tanto que ele tem poder, como também tem autoridade. E uma versão fala de uma forma, outra versão fala de outra, mas o original é que poder e autoridade ali estão juntos, e foi dado tudo a Cristo. Então, porque todo o poder, porque toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, porque agora eu tenho todo o poder, e aí que precisamos entender: vão fazer discípulos. Porque quando hoje nós pegamos ali, ide, vírgula, e fazei, no original está assim, vão fazer discípulos de todas as nações. E isso é muito importante para nós entendermos, porque ali fala da grande comissão e da ordem do nosso mestre para os discípulos somente. Naquele momento eram eles, mas eles representam quem? Qual é a representação dos discípulos para nós? Se não é para a sua igreja e para o corpo de Cristo. Então Cristo, nas suas últimas palavras, nos dá uma ordem, e a ordem de Cristo é: vão fazer discípulos.
E é isso que nós precisamos compreender. Vão fazer discípulos, porque as últimas palavras de uma pessoa antes de morrer deve ser levado com muita seriedade, muito carinho, muita importância. O que estava acontecendo aqui? Jesus ressuscitou e agora ele ia ser recebido para estar à destra de Deus. Então as últimas palavras de Jesus para a sua igreja é: vão fazer discípulos. Agora, e eu só quero correr para a gente encerrar. Essa palavra é para mim, que estava em São Paulo, saí para fazer uma missão transcultural, mesmo estando dentro do mesmo país, mas uma cultura totalmente diferente. Só para mim. Essa palavra é só para quem saiu, o pastor Rodrigo que vai para a Europa, para outros que vão para outros lugares. Essa palavra é para quem? Ah, não, essa palavra é só para o pastor. Essa palavra é só para o missionário. Essa palavra é só para o evangelista. É isso? Essa palavra é para quem? Ah? Então vamos mudar. Quem tem a responsabilidade de fazer discípulos? Quem tem a responsabilidade de fazer discípulos? Não, agora você vai mudar, você diga eu. Quem tem a responsabilidade de fazer discípulos? Quem tem a responsabilidade de fazer discípulos? Agora eu te falo, talvez você olhe e diga assim: então pastor, eu tenho que ir para outros lugares? Missões não tem a ver só com sair da sua região e ir para outra. É dentro do corpo de Cristo que você precisa entender aonde é que você, como corpo de Cristo, na engrenagem, por isso que você precisa de relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te conduzir dentro do corpo aonde você vai se movimentar. E talvez você seja um missionário no seu bairro, talvez você seja um missionário na sua cidade, e talvez você seja um missionário em outro estado, e talvez você seja um missionário em outras nações, e não importa, importa é obedecer a Cristo. Porque eu posso ir para outros lugares, mas Cristo não manda eu ir. Então não adianta eu dizer, eu faço, se Cristo não me mandou. Mas você se lembra daquele louvor da harpa que não é tão antigo, que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo. Então, você tem essa responsabilidade. Se você trouxe a caneta, anota aí. Antes de anotar esses dados, eu queria que você pensasse por dois ângulos diferentes. O primeiro, positivo. Qual é? Nós, como igreja brasileira, temos um grande avanço missionário no mundo. Como assim, pastor? Você sabia que a igreja brasileira é a segunda nação que mais envia missionários no mundo? Cerca de 38 mil missionários são enviados pela igreja brasileira. Ela só perde para os Estados Unidos, que está com 127 mil missionários enviados. Irmãos, você sabia que no Brasil se abrem 25 igrejas por mês no Brasil? Isso é motivo de celebrar?
Já representamos, só de evangélicos, mais de 27% da população brasileira. Irmãos, você pode olhar para o PIB do mundo. 53% do PIB mundial está na mão dos cristãos. Você sabia que nunca houve na história um avanço tão grande de tradução da Bíblia para outros povos e outras nações partindo do Brasil? A igreja no Brasil está envolvida com tantas coisas, com ajuda humanitária, com casas de acolhimento, casas de recuperação, lar de idosos. Estamos na rádio, estamos na TV, estamos na internet. Só a Assembleia de Deus em São Paulo batizou no ano de 2025, só neste ano, mais de 6.000 pessoas. Não é um tempo de celebrar muito. Mas, irmãos, talvez você pense: já estamos fazendo bastante, pastor. Já estamos fazendo muito, e é verdade, há um avanço muito grande. Mas eu também trago para você dados que provam que os números, por mais que sejam bons, eles estão contra nós. Porque os dados que eu vou te dar aqui agora mostram que ainda como igreja brasileira, nós não entramos em todas as portas. Nós ainda não estamos aproveitando todas as oportunidades. Nós ainda podemos fazer muito mais. Como assim, pastor? Estima-se que no mundo mais de 7.000 existam mais de 7.000 povos que ainda não foram alcançados. A Bíblia completa, ela foi traduzida somente para 776 línguas. Você sabia que 43% da população mundial não tem uma igreja local, não tem um missionário, não tem ninguém falando do evangelho para ela ainda? Nós temos cerca de 3,4 bilhões de pessoas sem o acesso claro à mensagem do evangelho. Vou te falar dos nossos povos indígenas. São cerca de 1.693.000 indígenas no Brasil. Existem mais de 344 etnias, 99 delas não tem ainda João 3,16 traduzido no seu dialeto. Nos ribeirinhos são mais de 35.000 comunidades ribeirinhas, mais de 10.000 ribeirinhos não tem um missionário, não tem uma igreja pregando o evangelho para eles. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de ciganos, e nesse 1 milhão de ciganos, menos de 1% se declaram cristãos. Só na cidade onde eu moro, são 84 povoados, 20 deles têm uma igreja e têm uma missão, 64 não tem uma igreja, não tem uma missão, não tem ninguém pregando o evangelho para eles. 2,3 milhões de surdos, 1% se declara cristão. 175.000 pessoas morrem por dia no mundo. 80.000 vão embora sem ter nunca ouvido o evangelho de Cristo. Os números estão contra nós. Nós não estamos batendo em todas as portas. Nós estamos sim nos nossos eventos que são bons, e nós pulamos e nós nos alegramos, mas tudo isso tem que produzir um resultado.
Você não pode vir para mais uma conferência e ouvir só um missionário e sair, e o ano que vem você não vê a hora de ser mais uma. Não, o ano que vem você vai estar aqui falando que você foi para as ações, que o seu bairro mudou, que a sua escola mudou, que a sua família mudou, porque você saiu daqui tocado, incendiado pelo poder de Deus. Irmãos, nós temos muito trabalho, nós temos muito o que fazer, nós temos muitas portas para entrar, mas às vezes eu percebo que a gente está nas nossas igrejas, cada um tem a sua igreja, e eu vim aqui, Senhor, para buscar a próxima bênção, eu vim aqui para buscar o próximo. E aí a gente vai passando anos. Irmãos, esses dias eu liguei para o Fabrício, liguei para o pastor Rodrigo e falei para eles: tem uma senhora lá em Maringá, Paraná, ela tem 70 anos de idade. Ela ligou e falou com o pastor dela e disse: pastor, já tem 2 anos que eu estou orando pela missão Vida no Sertão, e agora não tem nada que me segura aqui, eu quero ir para lá, eu quero ficar lá, eu quero gastar os meus dias naquele lugar, mas a senhora tem 70 anos de idade, não importa, ela quer vir para a missão e nós estamos segurando. Nós conhecemos uma missionária chamada Lina, com 60 anos de idade. Ela perdeu seu esposo, se aposentou, e ela disse: o que eu vou fazer agora? Morava em Manaus, e ela disse: eu vou gastar os meus dias para o Senhor, para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então ela pegou o barco, andou 6 horas no rio Amazonas, chegou num lugar, numa comunidade pequena, e começou ali a trabalhar com as crianças sozinha, evangelizando, falando de Jesus, falando do amor de Deus. E ela continua lá e diz: eu vou morrer aqui, mas vou dar os últimos dias da minha vida ao reino de Deus. A sua obra era fazer a sua vontade. Irmãos, esses com mais idades estão se levantando, Nós temos um jovem casal que deixaram tudo em São Paulo, uma carreira, deixaram o que eles podiam alcançar. E a palavra dele é: eu quero no vigor dos meus dias, entre os 25 e os 30 anos, gastar todos eles para o Senhor, dando a minha vida a Cristo, dando ao Senhor. Então eles deixaram tudo e foram para lá. Mas o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer. E como é que vocês vão se sobreviver? Como é que vocês vão se manter? Não sei, mas eu vou, porque eu tenho uma palavra, e a palavra me sustenta. Sabe o que nós precisamos? É entender que todo o poder está em Cristo. E se todo o poder está em Cristo, Ele está dizendo: ei, o que fez os céus e a terra, o que criou todas as coisas, o que te formou, o que te gerou, o que cuida de você, o que te faz abrir os olhos de manhã, o que te faz respirar, que criou o sol, criou a terra, Ele fez a separação das águas. Ele está dizendo: eu estou aqui, o Verbo vivo, a palavra encarnada. Estou dizendo que tenho todo o poder, e porque eu tenho todo o poder, eu dou essa autoridade a vocês. Vão fazer discípulos, vão fazer discípulos, vão fazer discípulos de todos os povos, de todas as línguas e todas as nações. Fica de pé, eu vou terminar. Eu ia contar um testemunho antigo e um novo, acho que só vai dar para contar o antigo. Nós precisávamos e orávamos para ter acesso às comunidades lá no sertão,
porque alguns irmãos foram antes, e a gente falou agora à tarde sobre o preparo, e não tinha um certo preparo, então eles fizeram muita guerra santa. Então a guerra era católicos contra evangélicos. Então eles levantaram tantos muros que aonde os irmãos iam pregar, eles diziam: os crentes estão chegando, vai trazer maldição. Tacava pedra, expulsava. Teve um irmão que saiu correndo, porque o homem pegou um facão para ir atrás dele, porque diz que crente traz maldição. E nós estávamos orando para que o Senhor nos abrisse a porta. E eu estava em casa. Chega 2 representantes da paróquia lá próximo e disse: pastor, nós vamos te fazer um convite. E o convite é que nós vamos ter um chamado DNJ, que é um encontro de jovens, e vamos ter uma mesa redonda e queremos discutir sobre a paz, porque é falando sobre o Dia Mundial da Paz. E o padre pediu para te convidar. Eu falei: meu Deus, nós vamos lá. É só para a gente conversar, vamos conversar então. E fui lá. Quando eu cheguei, 2.000 jovens. Interessante, 2.000 jovens avivados, viu? 2.000 jovens, lógico, vocês ganham, com certeza. Mas eles estavam muito animados. Mas aí, sentamos, a mesa disse que era redonda, mas cheguei lá, já estava retangular. Sentamos, e eu fiquei aqui nessa ponta. E eles começaram de lá para cá, e eu falei, e cada um levantava, dava uma palavra de 15 minutos e sentava. E eu falei: cadê a discussão da paz? Falou 2 padres, uma psicóloga, um representante da educação, e me deixaram por último. E quando me deixaram por último, na hora eu orando, eles estão vindo que é para me parar. Eu já vou parar, peraí. Já vou parar. Não, desliga esse tum-tum. Eu esqueci. Tá? Obrigado. Falei, tá uma benção. Você vai tocar, brincadeira. Gente, onde é que eu estava mesmo? Aí. Quando eu peguei, aí me passaram o microfone. Eu era o último a falar. E o Senhor me disse dessa forma: Alex, a única forma de quebrar todo o orgulho e a arrogância que foi cometida durante anos é a simplicidade, a humildade. E eu disse: tá bom, Senhor, me dá essa simplicidade, essa humildade. E aí eu olhei para aqueles homens, os padres, e disse assim: meus amigos, em nome dos pastores evangélicos, eles não mandaram falar nada, em nome da igreja cristã aqui, eu quero pedir perdão para vocês. Aí eles olharam e falaram: o quê? Nós cometemos muitos erros durante anos. Nós fomos muito arrogantes e soberbos, orgulhosos. Chegamos na casa de muitos, queríamos quebrar as imagens, jogar tudo no chão. Fomos expulsos de vários lugares. Eles tinham razão, porque nós estávamos muito orgulhosos, e eu quero pedir perdão pelos erros que nós cometemos durante esses anos. Em vez de nós nos preocuparmos com a pregação do Evangelho, nós fizemos uma guerra santa. Então eu quero pedir perdão a vocês. E aí eles levantaram: vocês me perdoam? E não perdoam não, durante 2.000 jovens. Aí eles abaixaram a cabeça e disseram que perdoavam. Irmãos, quando eu virei para aqueles jovens, parecia que, cadê o Valtinho? Um leão. Ele veio assim, que eu olhei para aqueles jovens e eu falei: agora eu tenho 15 minutos para falar para vocês sobre o Dia Mundial da Paz, e eu quero falar para vocês sobre o Príncipe da Paz, aquele que derrubou a parede que tinha de separação entre nós e Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Preguei o Evangelho para eles, e quando eu terminei de pregar o Evangelho, irmãos, aqueles jovens levantaram e começaram a assoviar, a gritar e a assoviar. Eu disse: está parecendo pentecostal, Jesus. Resultado: saí dali também sem entender nada. Fui para casa. 15 dias depois,
Nós estávamos tendo acesso de forma inexplicável na casa daquelas mesmas pessoas que colocou a gente para correr. Um mês depois, nós batizamos 11 pessoas de 70 a 85 anos de idade, que nós estávamos no culto. Ele chegava com as suas irmãs e dizia: ei, pastor, dá um jeito, eu não quero mais não, eu quero me batizar, agora eu quero Jesus. Ei, não consigo andar, mas vem aqui, orar por mim. Ah, meu irmão, deixa eu te falar, aonde o evangelho de Deus chega, não existe barreira da religião, não existe barreira que o pecado pode deter, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus. Muitos já foram até embora, estão na eternidade. Bom, eu não sei mais o que fazer, então vamos orar. Amém? Amém? Eu preparei uma mensagem aqui, ó, tá aqui, ó, texto, tema, aplicação, conclusão. Oh, Jesus amado, um dia eu consigo pregar. Vamos orar para a gente passar para a próxima fase. Quantos